Bom dia pessoal, bem-vindo ao teu canal Rabbit. Não espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui deste lado está tudo ótimo. Vamos a aproveitar este lindo dia de sol para dar aqui uma voltinha, aqui para umas estrelinhas secundárias. Epá, aí falarmos um bocadinho, comprimir um bocadinho e aproveitar o tempo e o lindo sol que está hoje. Pessoal, queria falar com vocês por causa da situação da KTM, está a entrar em falência. Epá, vou só dar os meus pensamentos sobre isso. Não sou um especialista no assunto, como vocês sabem bem. Mas é assim, a KTM anunciou que estava em falência. Quer dizer, eles tiveram empréstimos muito grandes e com a subida de juros nos Estados Unidos e etc. Isso provocou um acréscimo muito grande dos juros que eles estavam a pagar, o que faz com que eles não consigam atualmente pagar as dívidas que têm. Então a KTM os líderes da KTM estão atualmente a estudar uma reformulação da empresa. E eles têm, e foi-lhes dado até dia 24 de fevereiro, se não estiver enganado, para o fazer. Essa reformulação pode passar por várias coisas, pode passar por vender patentes, pode passar por fechar uma empresa, pode passar por despedimento de pessoal e também pode passar pela venda da KTM a outras empresas. Isto estamos nós a pensar aqui para os nossos botões. Eu não acredito que a KTM acabe por fechar. Eu acredito que haverá, a probabilidade é muito grande de haver uma injeção de capital de alguns acionários. Também acredito que a KTM em si irá despedir alguns funcionários, isso é praticamente um dado certo. Acredito também que vai haver uma situação de tentativa de reestruturação a nível mesmo da empresa, a nível dos pensamentos da empresa, das coisas que a empresa anda a fazer, das ideias que tem, dos novos projetos, para ver se conseguem melhorar a qualidade e os custos da empresa. Por outro lado, temos a opção da KTM vender alguns segredos dela, tipo os motores e isso tudo. Como a gente já sabe, temos por exemplo empresas tipo a CF Moto e a Husqvarna, que são marcas que estão atualmente a comprar material da KTM. E isso poderá ser uma das salvações da KTM, visto que essas marcas poderão ter a vir que comprar as patentes para os motores, em vez de comprar somente os motores, terem que comprar também as patentes para poder produzir esses motores eles mesmos. Pode ser bom para a KTM, pode, mas também pode ter um lado negativo, quer dizer que essas marcas comprando as patentes podem sempre melhorá-las, melhorar aqueles motores e ultrapassar a KTM a nível de qualidade de motor. Vamos ver o que é que isso vai dar. Eles agora até dia 24 de fevereiro, se não estou enganado, para tomar decisões e para expor a forma que eles encontraram uma reformulação da empresa. Vamos ver se é tempo suficiente, se eles não precisam de mais tempo. Mas uma coisa certa, eu acredito que vai-se continuar a ver a marca KTM por aí, mesmo que entre em falência uma das outras empresas poderá vir a comprar a KTM. Acredito também que a nível de peças e isso tudo não haverá um grande problema, pelo menos durante cerca de 7 ou 8 anos, visto que normalmente quando uma empresa entra em falência terá sempre que precaver-se a nível de peças e termos peças no mercado para arranjar as motos durante um X tempo.
Isso é sempre umas normas que eles obrigam as empresas que têm, as empresas de marca, a fazer. O que é que vocês acham sobre esta situação da KTM, pessoal? Vai dar raia, não vai dar raia? Vai causar problemas, não vai? Eu acredito que as coisas vão se tentar resolver pelo melhor, visto que também é uma das grandes empresas também a nível de corridas. Temos a KTM Racing, que é uma submarca da KTM muito conhecida. Eu acredito que isso tudo vai ajudar a KTM a endireitar o rumo. E esperemos que sim, que são motas muito boas, muito engraçadas. Não é por nada que seja a chefe de motas eles dos Varnas. Estão a dar também muito sucesso, visto a utilizarem os motores da KTM para as motas deles. Por isso eu tenho quase a certeza que vai ser motos para continuar durante pelo menos mais umas décadas. Ora, do lado da sua moto, eu acredito que também já haja um interesse para comprar, porque eles cada vez mais estão a fazer negócios com a KTM, tanto a CF Moto como a Husqvarna, e é muito interessante para eles, porque produzir um motor de raiz ou comprar um já existente não tem nada a ver a nível de custos para a empresa. Mas nada mesmo. E a CF Moto sabe bem disso, eles têm sido muito inteligentes a nível tanto do marketing deles como do resto. Por isso eu acredito perfeitamente que a CF Moto vai pensar nisso com os olhos muito arregalados. Vocês do nosso lado, o que é que vocês acham? O que é que vai acontecer à KTM, pessoal? Deixem nos comentários, digam lá qualquer coisa. Gosto de saber as vossas opiniões. Gosto de saber o que é que vocês pensam também. Vamos aqui dar uma voltinha, aproveitar este sol e estas verduras, está tudo a ficar verde outra vez, está a ficar bonito outra vez. Aqui foi um dia 17 de janeiro, ou 18, já não lembro quanto é a conta da câmara. Temos aqui 22 graus na rua, que é uma coisa extraordinária. Amanhã está muito frio, mas durante o dia está um espetáculo. Estar aqui esta zona de Marca é muito raro passar por aqui. Tem muito trânsito, muitos carros, os pneus que sábado à tarde. Pode ser que esteja um pouco mais calmo. Pois é, esta situação da KTM é uma situação estranha. Toda a gente pensava que era uma marca que estava em grande crescimento e estar a lançar super motos e motos com uma produção e uns valores extraordinariamente altos, com muita qualidade também, isso é real. Mas afinal, se calhar foi isso o problema deles, foi tentarem lançar motas fora do que o mercado estava a pedir, e isso pode provocar então a queda de um gigante. Pode ser que não seja nada, esperemos bem que não seja nada, porque a KTM, sendo a marca que é, merece melhor do que este tipo de problemas. Tenho certeza que tudo se vai resolver, não é, pessoal?
E pronto, pessoal. O vídeo de hoje acho que é isto. Espero bem que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de gostar do vídeo. Deixem um like, comentem o vídeo, partilhem o vídeo e subscrevam o canal, que ajuda imenso. Epá, não vos custa nada a nível financeiro. Epá, e para a gente, pequenos criadores, cada vez que vocês comentam, partilham, o vídeo é lançado a muito mais pessoas, o que torna as coisas muito mais fáceis e muito mais acessíveis, está bem? Pessoal, não se esqueçam também de dar uma vista de olhos aos links que estão na descrição. Vocês têm lá sempre um linkzinho muito engraçado da Insta360, onde vocês podem ganhar acessórios nas vossas compras, pondo o meu link na altura da compra, está bem? Pessoal, muito obrigado pela vossa companhia e até à próxima. Tchau!